Prezados alunos e alunas de Biologia 3 e os terceiros anos dos cursos técnicos integrados, agora nós começamos o conteúdo do segundo trimestre em Biologia 3. E esse bloco de videoaulas que estamos disponibilizando aqui são referentes ao conteúdo de segunda lei de Mendel e a herança de vários genes. Mas antes da gente falar sobre a segunda lei de Mendel, vamos dar uma revisada do que a gente viu sobre os experimentos de Mendel que levaram à conclusão que foi a primeira lei, a lei da segregação independente dos alelos. Vamos retomar. Então, o que a gente já aprendeu? A gente aprendeu, por exemplo, que quando Mendel fez o cruzamento de ervilhas, observando a característica cor de semente, ele tinha dois fenótipos, duas manifestações dessa cor de semente. Essa cor de semente podia ser amarela ou essa cor de semente poderia ser verde. Nesse caso, essas duas cores de semente representam os fenótipos que a característica cor de semente assumia nas ervilhas de Mendel. E nós sabemos que os cruzamentos do Mendel sempre eram formados por 3 gerações. Vocês se lembram? Geração P, geração F1 e a geração F2. Bom, na geração P, o Mendel sempre cruzava indivíduos que naquela época ele chamava de puro, mas a gente sabe agora que eles são homozigotos para o alelo que determina alguns dos fenótipos. Vamos usar aqui os alelos V, tá? Então ele cruzava na geração P uma ervilha produtora de sementes amarelas homozigota dominante, Vzão, Vzão, com uma ervilha produtora de sementes verdes, homozigota recessiva, Vzinho, Vzinho. A gente sabe que o cruzamento da geração P produzia os descendentes que formavam a geração F1, que nesse caso eram 100% deles com a cor amarela, tá? A gente sabe que esse genitor da geração P ele só produz gametas com alelo Vzão, e esse genitor da geração P só produz gametas com alelo Vzinho. Por isso que 100% dos indivíduos da F1, eles são heterozigotos. Vzão, Vzinho. Esse é um exemplo onde a gente tem uma dominância completa. O alelo Vzão domina completamente o alelo Vzinho. E por esse motivo, o indivíduo heterozigoto manifesta o fenótipo do alelo Vzão. Portanto, na F1, 100% dos indivíduos produzidos são amarelos e são também heterozigotos. Mendel continuou seus experimentos fazendo o cruzamento de 2 indivíduos da F1. Como era ervilha, ele deixava ela se autofertilizar, que é a mesma coisa. Então, na F1, cruzamos um indivíduo Vzão, Vzinho com outro Vzão, Vzinho. E aí obtínhamos uma F2 com uma proporção fenotípica de 3 indivíduos amarelos, isso quer dizer 3 com fenótipo dominante. Fenótipo dominante é o que aparece na F1, para apenas um indivíduo com fenótipo recessivo. Recessivo é aquele fenótipo que não aparece na F1, ok? Bom, hoje a gente sabe que o que produz essa proporção na F2 é o que nós chamamos de primeira lei de Mendel, que é a segregação independente dos alelos de um gene, segregação independente dos alelos de um genótipo, que lá na época do Mendel ele chamava de segregação independente dos fatores genéticos. Hoje a gente sabe que esses fatores são os alelos. Na hora que esse indivíduo da F1 for produzir os seus gametas, ele vai separar os alelos. Então, cada um desses indivíduos produz 2 tipos de gameta. Gametas com alelo Vzão, gametas com alelo Vzinho. Gametas com alelo Vzão, gametas com alelo Vzinho. O encontro dos gametas é um evento aleatório. Isso quer dizer que qualquer um dos gametas produzidos por esse pode encontrar qualquer um dos gametas produzidos por esse. Portanto, Vzão com Vzão
produz indivíduo Vzão, Vzão, amarelo. Vzão com Vzinho produz indivíduos Vzão, Vzinho, amarelos. Vzinho com Vzão produz indivíduos Vzão, Vzinho, amarelos. Vzinho com Vzinho produz indivíduos Vzinho, Vzinho, verdes. Então, dessa forma, explicamos a proporção fenotípica analisando a proporção genotípica produzida, que é a proporção de genótipos. Temos um homozigoto dominante para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo. Mas como vocês devem se lembrar, o Mendel também analisou mais 6 características que apresentavam 2 fenótipos contrastantes nas ervilhas. Então vamos relembrar como é que foi o cruzamento típico de textura da semente. Vocês devem se lembrar que na textura da semente nós tínhamos sementes lisas e rugosas. Esses são os fenótipos, que a característica textura da semente apresentava. A gente tem aqui a geração P, F1 e F2. Observando que na geração P, ele cruzou ervilhas homozigotas lisas, Rzão, Rzão, com ervilhas homozigotas rugosas, Rzinho, Rzinho. Vocês já sabem que aqui sempre gametas com Rzão, aqui sempre gametas com Rzinho, portanto a F1 era 100% produzida por indivíduos Rzão, Rzinho, que eram, como vocês podem ver na imagem, manifestando o fenótipo liso. Portanto, o fenótipo liso é o dominante e o rugoso é o recessivo, tá? Bom, nós fazemos a autofecundação, Mendel fez, que é a mesma coisa de cruzar com um Rzão, Rzinho, obtendo a geração F2. Na F2, nós obtemos 3 indivíduos com fenótipo dominante liso para cada um indivíduo com fenótipo recessivo rugoso. Do ponto de vista das proporções genotípicas, Rzão com Rzão, Rzão, Rzão. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Rzinho com Rzão, Rzão, Rzinho. E Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, observe que os 3 indivíduos que manifestam o fenótipo dominante, temos um homozigoto dominante, 2 heterozigotos. E o indivíduo que manifesta o fenótipo recessivo é o Rzinho, Rzinho. Bom, isso é o que a gente viu nas aulas passadas. Nós vimos a segregação desse padrão em cada uma das características. E observamos que para todas as linhagens de ervilha que o Mendel tinha, quando ele analisava uma característica se segregando de cada vez, ele obtinha esses mesmos resultados. Na F1 aparecia um fenótipo dominante, na F2 apareciam os 2 fenótipos, na proporção na F2 de 3 do dominante para 1 do recessivo. Do ponto de vista genotípico, na F2, um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. E toda a F1 era híbrida, heterozigota. Mas Mendel não parou por aí. O Mendel analisou 2 características ao mesmo tempo, em um mesmo cruzamento. Então, o que a gente diz é que o Mendel conseguiu analisar 2 caracteres, 2 características, sendo analisadas ao mesmo tempo nos cruzamentos. Isso quer dizer que agora a gente vai ter 2 pares de alelos, 2 tipos de genótipos sendo segregados, isto é, sendo transmitidos da geração P para F1, da F1 para a F2. Lembrando que uma característica vai ser determinada por um par de alelos e outra característica vai ser determinada por outro par de alelos, ok? Esse tipo de herança concomitante, para quem não sabe, é ao mesmo tempo de 2 ou mais características, é o que a gente chama de dihibridismo. E é o que a gente vai estudar agora sobre os experimentos que o Mendel fez, analisando 2 características ao mesmo tempo. Então, o que o Mendel fez? O Mendel, ele cruzou uma linhagem que ele tinha de sementes lisas e amarelas, homozigota. Como vocês estão vendo, se ela é lisa, é Rzão, Rzão, e se ela é amarela, ela é Vzão, Vzão, tá? Então, ele tinha uma linhagem de ervilhas
que no mesmo indivíduo tinha manifestação da cor da ervilha amarela e da textura da ervilha lisa. Reforço, então, que agora a gente está analisando duas características, isto é, cor e textura da semente de ervilha no mesmo indivíduo, ao mesmo tempo. Ele também tinha disponível uma linhagem de ervilhas que tinha sementes rugosas e verdes, homozigota recessiva. Qual que é o genótipo, então, dessa linhagem? Rzinho, Rzinho, porque é rugosa, Vzinho, Vzinho, porque é verde, tá? O que acaba acontecendo? Como essa linhagem de ervilha, ela é homozigota, vocês sabem que ela só produz um tipo de gameta. Gameta contendo Rzão e contendo Vzão, porque o Rzão e o Vzão, eles são iguais nos dois alelos, são homozigotos. Então, o único tipo de gameta que essa ervilha produz é um gameta que contém o alelo Rzão e o alelo Vzão. Por outro lado, a semente rugosa e verde homozigota, ela também tem os alelos em cada um dos genótipos iguais, então ela também produz apenas um tipo de gameta, que é o Rzinho, Vzinho. Quando os gametas Rzão, Vzão e Rzinho, Vzinho se encontram, vamos produzir a F1. A F1 é 100% formada por indivíduos que tinham fenótipo semente lisa e também o fenótipo semente amarela. Do ponto de vista dos genótipos, observem. Quando o gameta Rzão, Vzão, produzido por esse indivíduo, encontra o gameta Rzinho, Vzinho, produzido por esse indivíduo, qual que é o zigoto formado? Qual que é o descendente? Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, ok? Nós sabemos que existe uma dominância completa. O alelo Rzão domina o Rzinho, portanto, esse indivíduo vai ter sementes lisas, e o Vzão domina o Vzinho, portanto, esse indivíduo vai ter sementes amarelas. Então, até aqui, a nossa ideia que o Mendel tinha trabalhado com as características separadas está seguindo. Por quê? F1 formada por 100% de indivíduos heterozigotos, só que aqui no caso é heterozigoto para os dois genótipos que a gente está analisando no mesmo indivíduo, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, e só aparece a manifestação do fenótipo dominante, tanto para o indivíduo, tanto para a característica cor da ervilha, ou seja, o fenótipo dominante é o amarelo, quanto também para a característica textura da ervilha, aonde o fenótipo dominante é o liso. A questão agora é o que sai da F1 para produzir a F2. Bom, quando a gente pensa na produção de gametas de um indivíduo heterozigoto, ou melhor dizendo, de um indivíduo duplo heterozigoto como esse da F1, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, existem duas hipóteses para separar os gametas que ele pode produzir. Prestem muita atenção. A primeira hipótese é o que a gente chama de segregação dependente dos alelos dos dois genes. O que quer dizer essa segregação dependente dos alelos dos dois genes? Quando esses heterozigotos duplos da F1 foram transmitir os seus alelos, eles vão transmitir na mesma configuração que eles receberam a partir dos genitores da geração P. Então, quando a gente pensa numa segregação dependente, o que o indivíduo Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho ia produzir de gametas? Ele ia produzir dois tipos de gametas, que são os gametas que formaram eles, ou seja, ele ia produzir gametas iguais aos que o da geração P, cada um deles, produziram. Então, quando a gente pensa em segregação dependente, presta muita atenção, os indivíduos da F1 transmitem os alelos na mesma configuração que receberam na geração P. Nesse nosso exemplo, portanto, o nosso indivíduo Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho da F1 ia produzir dois tipos de gameta. Metade dos gametas ia ser Rzão, Vzão, igual que ele ganhou desse genitor, e a outra metade dos gametas
seria Rzinho, Vzinho, que é o gameta que ele recebeu do outro genitor. Então, se a gente pensa nisso, pessoal, se ele produz dois tipos de gameta, o que a gente ia ter? A gente ia ter, então, um cruzamento, né, na F1 para produzir a F2 da seguinte maneira. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, cruzando com outro Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Seguindo a hipótese, ainda não é uma verdade, tá, gente? Eu estou aqui deduzindo as possibilidades para depois falar o que acontece de verdade. Se a gente aceita a hipótese de segregação dependente, cada um desses indivíduos produz dois tipos de gameta, com a mesma configuração que eles receberam da geração P. Então, esse aqui vai produzir metade dos gametas Rzão, Vzão, metade dos gametas Rzinho, Vzinho. E esse indivíduo também, metade dos gametas Rzão, Vzão, e metade dos gametas Rzinho, Vzinho. Fazendo aquele nosso cruzamento, com todas as possibilidades de encontro de gameta, o que a gente vai ter? Rzão, Vzão com Rzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Rzinho, Vzinho com Rzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Rzinho, Vzinho com Rzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. O que a gente tem, então, aqui? A gente tem esse indivíduo liso amarelo, esse indivíduo liso amarelo, liso amarelo, verde rugoso. Temos, então, a proporção fenotípica de 3 indivíduos com os fenótipos dominantes para as duas características e um indivíduo com o fenótipo recessivo para para as duas características também. Então, nós continuamos observando na F2 a proporção fenotípica 3:1, que seria 3 indivíduos com fenótipo dominante para as duas características, semente lisa e semente amarela, para cada um indivíduo com os fenótipos recessivos para as duas características, semente rugosa e verde. Do ponto de vista genotípico, vejam, a gente tem o que a gente já estava observando. Um indivíduo homozigoto dominante para as duas características, 2 indivíduos heterozigotos para as duas características e um indivíduo homozigoto recessivo para as duas características. Esse seria o resultado que o Mendel teria encontrado se ocorrer a hipótese de segregação dependente dos alelos. Na próxima videoaula, nós veremos qual seria o resultado, considerando que o Mendel observasse uma segregação independente dos alelos. É outra possibilidade, é outra hipótese. E aí a gente vai ver qual das duas hipóteses é a correta, aquela que apareceu nos resultados do Mendel.